Para fazer essa blusa, você precisa basicamente de 3 medidas. Você precisa dessa medida da circunferência do ombro, porque ela é uma blusa que é ombro a ombro. Então, você precisa medir essa circunferência, que vai ser o tamanho da sua, da sua abertura, né? Da abertura superior da blusa. No meu caso aqui, tem 95 centímetros. E você vai precisar também da medida da circunferência do braço da sua cliente. A circunferência do braço, que é para você fazer aqui, ó, a abertura da manga. E a outra medida que você precisa é a medida que vai do ombro até a cintura, para você determinar o comprimento que você vai fazer da blusa. Quando você tá fazendo para você mesmo é mais fácil, porque aí a gente consegue medir e ir provando e tecendo e ir provando no nosso corpo. Gente, essa blusa, ela é feita no conceito top-down, que é de cima para baixo. Ela não tem costura nenhuma, ela não tem emenda nenhuma, ela é toda feita inteiriça, certo? Eu fiz essa daqui num fio bem grosso, que é um fio que foi o fio barroco, barroco 6. Como ele era um fio grosso, percebe que ela mesmo assim ela não ficou uma peça pesada, densa, porque eu utilizei uma agulha bem grossa para poder fazer a trama, tá? Então eu utilizei uma agulha grande para fazer essa trama, o que deixou que fez com que a peça, com que a blusa não ficasse pesada, nem ficasse densa. Aqui eu vou fazer com vocês aqui, eu vou utilizar o fio Charme, é um fio mais fino, com uma agulha 2,5 para iniciar, porque essa parte da trama, para ficar bem soltinha, a gente vai aumentar a agulha, o diâmetro da agulha, tá? Eu já tô aqui com as medidas da nossa cliente, né? Que é a medida dela de ombro a ombro, 95 centímetros, a circunferência do braço, 28 centímetros e o comprimento, né? Que é do ombro até a cintura dela, 35 centímetros. Então, vamos começar a fazer a nossa... Então, a gente vai iniciar o trabalho começando direto fazendo os pontos baixos. Eu tenho um vídeo mostrando como começar o trabalho sem correntinhas, iniciando direto com ponto baixo, tá? A gente vai fazer a primeira carreira de pontos baixos até chegar ao diâmetro ombro a ombro, que no nosso caso aqui é 95 centímetros. Então, você vai fazer essa primeira carreira de pontos baixos. Eu vou fazendo aqui, quando eu terminar, eu volto. Pronto, aqui tá feito o meu cordão de pontos baixos, né? A vantagem dessa técnica de você começar direto com os pontos baixos, sem utilizar correntinha, é que, primeiro, o trabalho não trava, né? Olha só, ele tem até uma certa elasticidade. E segundo, que se você não chegou no comprimento que você desejava, você pode fazer mais, né? Ou se você passou, como eu fiz, você pode também desfazer. Então, feito isso, né? A gente vai fechar o nosso trabalho. A gente vai voltar aqui, lá no primeiro pontinho. Presta bem atenção para não torcer aqui o cordão, tá? E a gente vai lá na alcinha do primeiro ponto baixo, pegando as duas alcinhas do ponto, e aí a gente vai fazer um ponto baixíssimo, né? Para poder começar a próxima carreira, tá? Então, depois a gente pega esse fiozinho aqui e arremata no outro lado para poder ficar o cordão bem certinho. Então, presta atenção só para não girar o cordão. Então, aqui a gente vai fazer a segunda carreira. Na segunda carreira, ela é uma carreira de pontos altos. Então, nesse mesmo pontinho, eu vou começar fazendo um ponto baixo e uma corrente, né? Que é a altura do ponto alto. E aí, eu vou fazendo o ponto alto em cima de cada ponto baixo, trabalhando sempre ponto sobre ponto. Então, essa aqui é a segunda carreira, trabalhando ponto alto em cima de cada ponto
baixo, que aqui a gente vai fazer aquela parte da gola, né? Como se fosse uma gola da blusa. Então, eu vou fazendo aqui essa segunda carreira. Quando eu chegar no último pontinho, eu volto aqui para a gente ver o fechamento. Então, pronto, cheguei aqui, ó, no último pontinho. Vou fazer o último ponto alto, tá? E aí, vou aqui na cabecinha que eu fiz o ponto baixo mais a correntinha, então eu vou ali na correntinha e aí já vou fazer aqui um ponto baixíssimo para poder fechar. Então, aqui a gente já tá com uma parte da gola pronta. A próxima carreira é uma carreira de pontos baixos. Então, nesse mesmo pontinho, já faço aqui um ponto baixo e aí sigo a última carreira da gola, que é uma carreira de pontos baixos com ponto sobre ponto. Nesse momento aqui, a gente não vai fazer nenhum tipo de aumento, tá? A próxima carreira é que a gente vai começar a fazer os aumentos. Vou finalizar essa carreira, aqui tá a correntinha que eu subi, no primeiro ponto baixo que eu fiz aqui com um ponto baixíssimo. Tá? Então, agora deixa eu mostrar uma coisa para vocês, para que a gente possa entender o que a gente vai fazer a seguir, tá? Aqui a gente fez a gola, na gola não tem nenhum aumento, mas você concorda comigo que isso aqui é um círculo? E para a gente fazer um círculo perfeito, a gente precisa distribuir os aumentos ao longo de toda a carreira, que aí não fica marcado, tá? Então, a gente precisa fazer 12 aumentos em cada carreira. Então, cada carreira a gente vai precisar aumentar 12 pontos. Então, para isso, a gente vai precisar fazer uma continha aqui básica, né? Que é isso que eu quero ensinar para que vocês possam adaptar para as peças de vocês. Meu círculo aqui, eu tenho no total de 144 pontos. E eu preciso fazer nesses 144 distribuir 12 aumentos. Então, eu vou pegar 144 pontos e dividir por 12. Isso vai dar 12. Então, isso significa que a cada 12 pontos, eu vou fazer um aumento. E aí, a partir dessa conta, você vai adaptar com a sua medida, né? Por exemplo, se no seu círculo, na sua circunferência, você tem 160 pontos, dividido por 12, vai dar 13,33. Então, você vai fazer 13,33, tá mais perto de 13 do que de 14, certo? Então, eu vou arredondar para 13. Então, a cada 13 pontos, eu vou fazer um aumento. Essa é a lógica para você distribuir os aumentos. A próxima carreira é uma carreira que a gente vai fazer já aquela trama quadriculada. Então, a trama quadriculada, como eu quero uma peça mais soltinha e bem fluida, eu vou aumentar o diâmetro da minha agulha. Então, eu tô usando aqui, eu usei para gola, uma agulha de diâmetro 2,5, tá? Para fazer a gola. Como eu quero uma trama mais soltinha, eu vou aumentar o diâmetro da agulha para uma agulha de 4 milímetros. Então, nesse primeiro pontinho aqui, que eu fechei o ponto, né? A gente vai, pegando as duas alcinhas, fazer um ponto baixo e uma correntinha, que aí vai ser o equivalente a um ponto alto. Faço uma correntinha, que seria a corrente de separação, pulo um ponto e aí vou no próximo. Então, você concorda aqui que eu já tenho 1, 2, 3 pontos, certo? Aí, eu faço uma correntinha de separação,
pulo um ponto e vou no próximo. Uma corrente de separação, pulo um e vou no próximo. Novamente, uma corrente de separação, pulo um e vou no próximo. Vou fazer isso até chegar nos 12 pontos. Então, aqui eu tenho 1, 2 com a correntinha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Então, esse próximo ponto já vai ser um aumento, certo? Então, eu vou pular uma casinha, um ponto de base e vou fazer aqui um aumento. Só que o meu aumento, ele vai corresponder à minha trama. Não vou fazer 2 pontos altos juntos, eu vou fazer aqui um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo pontinho. Então, aqui eu já fiz um aumento, né? E aí, eu continuo com minha trama. Uma correntinha, pulo um. Uma correntinha, pulo um. Uma correntinha de separação, pulo uma casa e vou fazendo isso até eu chegar novamente no meu 12º ponto. Então, vamos lá. Então, vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fiz uma correntinha, então já vou vir aqui no próximo fazer o aumento. Um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no mesmo ponto de base. Então, dessa forma, os meus aumentos, eles ficam bem distribuídos ao longo dessa carreira. Então, você vai fazer isso até chegar aqui no final dessa carreira. Então, vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, né? Sobrou 2 pontinhos, não tem problema. Se no seu, né, tiver sobrado 1 ou 2, não tem problema. Aí, a gente acaba pulando esses 2 pontinhos, em vez de pular um só de base. E aí, vai fechar aqui, ó, na cabeça da correntinha, que eu iniciei o trabalho. A carreira com um ponto baixo e uma correntinha, e eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? E olha só, aqui a gente já fez a 4ª carreira. E olha aqui como o círculo já aumentou sem nenhum lugar marcado, né, dos aumentos, ou seja, ficou um círculo aqui perfeito, tá? Vamos fazer a próxima carreira, é do mesmo jeito. Então, a gente vai fazer umas 3 carreiras com aumento até chegar mais ou menos umas 3, vamos ver. Então, vamos fazer a próxima carreira, que a próxima carreira também tem aumento. Então, a gente vai começar da mesma forma, né? Com um ponto baixo e uma correntinha. Aí, a correntinha de separação. E aí, aqui que tá o segredo para você deixar o quadradinho perfeito. Se eu fizer aqui, pegando só essas 2 argolinhas superiores, o meu ponto alto, ele vai ficar lateralizado, tá vendo? Ele não vai ficar na mesma direção do ponto alto da carreira anterior, da carreira de baixo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o ponto alto bem no meio aqui do ponto alto da carreira de baixo. Você vai enfiar a sua agulha aqui nesse Vzinho mesmo, ó, bem no meio, e aí você vai fazer o seu ponto alto. Então, uma argolinha de separação, e aqui mais uma vez, ó, sobre o próximo ponto alto, você vai colocar bem no meio aqui, ó, no Vzinho, e aí faz o seu ponto alto. Desse jeito, olha como o quadradinho fica bem perfeitinho, tá certo? Faz uma correntinha de separação e aí coloca bem no meio aqui do ponto alto. Então, ponto alto sobre ponto alto. Aí o seu ponto fica bem centralizado e os quadradinhos ficam perfeitinhos, tá? E mais uma vez a gente vai fazer os aumentos.
Os aumentos, eles são a cada 12 pontos. Para mim, foi a cada 12 pontos, por quê? Porque na minha carreira de base, eu tô com 144 pontos. Então, dividido por 12, 12 pontos a cada, um aumento a cada 12 pontos. Porém, se o seu tamanho for maior, a sua quantidade de pontos também pode ser maior. Então, em vez de fazer a cada 12 pontos, você pode fazer a cada 14 ou a cada 16. Por isso que eu ensinei para vocês a fazer aquela continha. Você vai pegar o total de pontos que tem na sua base e dividir por 12. Aí você vai ter uma ideia de quantos em quantos pontos você vai fazer um aumento, tá bom? Então, no meu caso, são 12. E como um ponto alto e uma correntinha equivale a 2 pontos, você concorda comigo que é o mesmo que se eu fizer, quando eu fizer a cada 6 pontinhos altos? Então, aí você não precisa ficar contando com a correntinha. Então, você faz 6 pontos altos. Lembrando que sempre aqui, ó, pegando o Vzinho no meio do ponto alto, tá? Aí você faz 6 pontos altos, bem aqui no Vzinho, ó, bem no meio, bota sua agulha lá dentro. Aqui eu já não peguei. Ó, bota sua agulha lá dentro e pega bem no Vzinho no meio do ponto alto, tá? Aí, a cada 6 pontos, eu vou fazer um aumento. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu próximo aumento vai ser aqui, ó, sobre esse ponto alto. Então, nesse ponto alto, eu vou fazer um aumento, que é um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no próximo ponto. Uma corrente de separação e aí vou aqui continuando a minha trama, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, 6 pontos altos. Então, meu próximo é um aumento, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na verdade, esse aqui já é o aumento. Então, aqui eu faço um aumento, correto? E aí, você vai fazendo isso até completar mais uma carreira. Tá? Olha aqui, ó. Como a blusinha tem que ser ombro a ombro, eu fiz 4 carreirinhas, porque a partir daqui eu vou começar a fazer a minha manga, né? Então, aqui eu já começo a divisão da manga. Então, 4 carreirinhas foi o suficiente para o meu tamanho, para eu começar a fazer a manga. Então, você vai fazer as carreiras de aumento, com aumento, na quantidade que você quiser começar a manga. Então, a partir daqui, ó, eu vou fazer a divisão do corpo e da manga. Então, agora a gente vai precisar fazer umas continhas, tá? Nessa última carreira aqui, com os aumentos, eu terminei com 124 pontos altos. Esses pontinhos aqui, tá? Sem contar as correntinhas. Então, desses 124 pontos altos, estão distribuídos aqui num círculo, certo? Então, a gente vai dividir esse círculo em partes, né? Uma vai ser aqui a frente, as costas e aqui o ombro direito e o ombro esquerdo. Então, a gente vai ter 30% desses pontos para costas, 30% desses pontos para frente e aí 20% dos pontos para cada ombro, tá? Então, a gente vai precisar fazer um cálculozinho. Então, 124 vezes 0,2, vamos lá fazer a continha, né?
Vão dar 24,8, 25 pontos, né? Então, vai estar aproximadamente 25 pontos. Então, vão ser 25 pontos para as mangas, tá? E aí, 124 vezes 0,3, 37 arredondando, aproximadamente 38 pontos para as costas e para a frente. Então, a gente vai fazer essa divisão e marcar com marcadores, tá? De acordo com a quantidade de pontos que você terminou, essa conta vai ser diferente para você. Por isso que é importante que você aprenda a fazer esse cálculo para poder fazer a divisão certinho. A gente vai pegar o marcador, né? Vou começar aqui no primeiro ponto. O primeiro ponto alto, para ele ficar bem aqui na emenda, o início da carreira ficar bem aqui no comecinho da manga, né? Então, vou marcar aqui já no primeiro ponto alto. E aí, eu vou contar 25 pontos. 24, 25. pontos. Então, aqui, deixa eu colocar um marcador da mesma cor, peraí. Então, aqui, eu tenho uma manga, tá? E aí, a gente vai pular 38 pontos. A gente vai contar 38 pontos. Então, 38 pontos. Vai marcar aqui, que é onde vai começar a outra manga. Vou pegar o marcador da mesma cor. E aí, a gente continua. 21, 22, 23, 24, 25. Então, aqui vai terminar a outra manga. E aí, aqui entre um ponto e outro também vai ter o mesmo tamanho, que são 38 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Deu um pouquinho a menos, né? Por causa que eu arredondei. Então, olha só. Então, aqui vai ser o espaço, ó, entre uma manga e outra. E aqui, a partir daqui, a gente vai construindo o busto. Então, feitas essas marcações, a gente vai aqui começar uma nova carreira, né? Então, a gente não vai trabalhar nessa parte aqui, a manga, e vamos começar aqui mais uma nova carreira. Com um ponto alto, um ponto baixo e uma correntinha de separação. Só que nessa carreira, a gente já não vai mais fazer aumentos. A gente só vai fazer o ponto alto e a correntinha de separação, né? A gente vai só fazer o padrão da blusa. Então, a gente vai fazer isso aqui até chegar no marcador. Então, a gente vai fazer isso aqui até chegar ali no marcador do início da próxima manga, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, cheguei aqui no pontinho de onde tá o marcador, né? É aqui que vai começar o início da minha manga. Então, eu vou tirar aqui o marcador. E nesse ponto, eu vou fazer um ponto alto. Bem no meio do ponto, né? No meio do ponto, fez um ponto alto. E aí, eu vou fazer agora correntinhas. Só que eu preciso fazer uma quantidade de correntinhas suficiente para que eu consiga atingir o diâmetro do braço da sua
da cliente, né? Para que você consiga atingir o diâmetro do braço. E aí você vai se perguntar, como que eu vou fazer isso? Então, a gente vai precisar fazer mais uma continha, né? A gente tem aqui que a circunferência do braço da cliente é 28 centímetros. Então, para aqui é 28 centímetros, só que a manga, ela não é justa no braço, ela é folgadinha. Então, a gente vai aumentar 10 centímetros para dar uma margem e uma folga nessa manga. Então, a gente tem que atingir 38 centímetros, tá? Aí você vai pegar a sua fita métrica. Você vai pegar a sua fita métrica e você vai medir quanto tem de um marcador, né, até o outro. Daqueles 25 pontos, desses 20% aqui que você separou para manga, né? Então, a gente vai medir aqui, usando a fita métrica, para ver quanto que a gente já tem aqui. Então, a gente tem 29 centímetros, certo? 29 centímetros. Então, 38 menos os 29 centímetros que eu já tenho, né? Eu vou precisar. Então, ó, chegando aqui no pontinho do marcador, né? Eu vou tirar o marcador. E aí, eu vou fazer o ponto alto. E a partir daqui, até chegar do outro lado, que aqui eu vou fazer a manga, né? O espaço para manga, eu vou fazer as correntinhas. Só que é o seguinte, eu não preciso mais fazer esse cálculo, porque eu já fiz esse cálculo e eu sei que na outra manga aqui, ó, do outro lado, eu precisei fazer 12 correntinhas. Então, eu vou fazer as mesmas 12 correntinhas aqui. E aí, já vou atingir o tamanho desejado, não preciso calcular de novo. E aí, laço aqui é o início da minha carreirinha, né? Da carreira que eu comecei. Então, eu só venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Pra gente começar as próximas carreiras, que as próximas carreiras já serão as carreiras do corpo, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ai, apareceu os fios tudo. Então, olha aqui. A gente fez aquelas marcações, né? E aqui, ó, é o espaço da blusa. E a partir daqui, eu vou começar a tecer o corpo da blusa, que a gente vai trabalhar em tamanhos circulares, em formato circular, né? Em carreiras circulares, a gente vai trabalhar fazendo o corpo da blusa sem fazer aumentos. Observando a manga, depois a gente vai voltar aqui para fazer a manga, porque a partir daqui a gente vai continuar crescendo o corpo da blusa. Construir o corpo, né? Então, quando chegou aqui, fechou com um ponto baixíssimo, né? Naquele primeiro ponto alto. E aqui a gente vai começar uma nova carreira. Essas carreiras é o mesmo padrão, sem aumento, tá? Que é um ponto alto, uma corrente de separação, coloca esse ponto alto bem no meio do pontinho alto e vai seguindo esse mesmo padrão. Quando chegar lá nas correntinhas, a gente também vai fazer a mesma coisa, só que em vez de fazer no ponto alto, a gente vai fazer nas correntinhas. Então, vamos chegar lá nas correntinhas, que aí
eu mostro pra vocês. Tô chegando aqui nas correntinhas, né? Você vai fazer aqui, eu fiz um ponto alto, aí eu vou pular uma correntinha e vou fazer o ponto alto na próxima, pegando as duas alcinhas. Ponto alto, pulo uma correntinha e faço a próxima, pegando as duas alcinhas da correntinha. Ponto alto, pula uma e na próxima, pegando as duas alcinhas. Bem, gente, esse é o mesmo padrão. Peraí que puxou um fio aqui. Pula uma, vai na próxima, pegando as duas alcinhas. Pegando as duas alcinhas da correntinha. Vai mantendo o mesmo padrão. A única diferença é que, em vez de ser um ponto alto, a base vai ser a correntinha. Você faz isso nos dois lados, né? Que você fez a manga. Até chegar lá no primeiro ponto, no iniciozinho da carreira. Então, olha só. Já fiz aqui nas correntinhas dos dois lados. Cheguei aqui no último ponto, né? Eu vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui na correntinha do primeiro, né, ponto alto, que eu fiz o ponto baixo mais a correntinha. Pronto, aí finalizei essa carreira. E assim a gente vai começar a próxima carreira. Começa sempre do mesmo jeito. Um ponto baixo, uma correntinha, uma de separação, e aí vai fazendo ponto alto sobre ponto alto, com uma correntinha de separação, vai fazendo todo esse trabalho circular até você atingir o comprimento da cintura. Então, você vai todo fazendo esse trabalho de voltas circulares, né? E aí você vai crescendo a sua trama até atingir o comprimento da cintura. Vamos lá. Então, olha só, já cresci bastante aqui o corpo, né? Até chegar mais ou menos na altura da cintura. Deixa eu mostrar aqui pra vocês um detalhe. Não sei se você consegue perceber. Tá vendo que eu tô dando aqui? Fez uma pequena curvatura, uma leve acinturada na blusa. Para conseguir esse efeito, não preciso fazer nenhuma diminuição. Bastou eu mudar o diâmetro da agulha. Nessas primeiras carreiras, eu estava usando uma agulha de 4 milímetros. E aí, a partir daqui, depois que passou o seio, eu dei uma diminuída, eu reduzi o diâmetro da agulha e passei a usar uma agulha de 3 milímetros. Então, só ao reduzir a agulha, já dá esse efeito aqui na peça, uma acinturada na blusa. Em seguida, você vai fazer a vaporização da peça. Isso vai fazer com que a trama ceda, isso vai te poupar trabalho e vai evitar com que a peça, depois do uso, fique grande demais. Então, só com a vaporização, eu já consegui chegar no comprimento desejado da blusa e aí eu posso fazer já a barra final. Depois da blocagem, pra mim, ó, já ficou o tamanho suficiente. Aí agora, a gente vai fazer a carreira final, que é uma simples repetição dessa parte da gola da blusa, né? Então, essa parte final, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos e uma carreira de ponto alto e finaliza com uma carreira de pontos baixos. Começa com os pontos baixos, né? Então, vou fechar aqui a última carreira.
Faço uma correntinha, nesse mesmo ponto, eu vou fazer uma carreira de um ponto baixo. Aí, no espacinho, faço um ponto baixo, no espaço da correntinha, no ponto alto, um ponto baixo no ponto alto. Um ponto baixo na correntinha, um ponto baixo no ponto alto. Um na correntinha e outro no ponto alto. E você vai fazendo assim a carreira toda até chegar lá no final. Então, aqui já no último pontinho, eu vou fechar essa carreira de ponto baixo. E aqui nesse mesmo ponto, eu já vou começar a próxima carreira, que é uma carreira de pontos altos, com ponto baixo, uma corrente. E aí, faço um ponto alto sobre cada ponto baixo. Vou fazendo isso até chegar no final da carreira. Então, aqui fiz o último ponto alto da carreira, né? Vou fechar essa carreira aqui com o ponto baixíssimo na argolinha que eu fiz, que foi o ponto baixo e argolinha, fecho aqui com um ponto baixíssimo. E aí, para concluir aqui a barra, né? A gente vai fazer uma correntinha e faz a última carreirinha de pontos baixos. Agora, um ponto baixo sobre cada ponto alto. Vai fazendo isso até o final da carreira. Terminei aqui o último pontinho baixo, né? Agora eu vou ensinar para vocês um arremate que ele fica praticamente imperceptível, né? Eu cortei o fio, vou puxar aqui o fio, vou utilizar minha agulhazinha de arremate, e aí, ó, eu vou vir na próxima correntinha, tá aqui a última, na próxima, introduzo a agulha, né, de fora para dentro, puxo para dar bem a altura da correntinha, ó, e aí eu vou voltar para dentro da correntinha de onde saiu o ponto, o último ponto, jogando esse fio aqui para trás, ó. E aí eu vou simular uma correntinha. Você dá aqui, ó, distância bem direitinho, você acaba simulando uma correntinha e aí você não vê nenhum tipo de emenda, o arremate ele fica aqui assim, perfeito. Depois você entra com esse fio aqui, vai passando por dentro da trama, no meio dos pontinhos, para poder arrematar bem esse fio e ele não soltar. Olha só, aqui, se você quiser terminar a blusa aqui, tá ótimo. Olha como ela ficou. Não sei se tá pegando a blusa inteira. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Então, aqui você pode terminar a blusa já assim, né? Fica muito bonito também. Ou, se você quiser, que é o que a gente vai aprender agora, a gente vai continuar para fazer a manga. A manga nada mais é que também um trabalho circular. É um tubo, então a gente vai fazer esse mesmo padrão de um ponto alto, uma correntinha mais um ponto alto aqui na manga.
Aqui, gente, a blusinha terminada. Fiz as 2 mangas, ok? Olha só, em cada manga, pra mim aqui, foi suficiente eu fazer 6 carreirinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu fiz esse mesmo detalhe aqui que eu fiz na gola e na barra, eu fiz também nas 2 mangas. Arrematei todos os fios, fiz a vaporização novamente e tá pronta a nossa blusa. E o legal dessa blusa é que eu usei, ela é bem econômica. Eu usei para fazer essa daqui, eu utilizei um novelo do Fio Charme. Olha só o que sobrou, só isso aqui. E eu fiz uma blusa no tamanho P, né? Que até veste um M. Sobrou só isso aqui. Eu fiz ela num fio mais fino, no Fio Charme, e essa aqui que eu tô usando, ó, eu fiz com um barroco número 6, então você pode usar também um fio mais grosso para fazer essa blusa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de curtir, de compartilhar e de salvar. E se você fez a blusa, vai lá no meu Instagram, @mariilinhas, e me marca que eu quero ver a sua criação.